campanha eleitoral para as eleições municipais começou no dia 27 de outubro. A partir de agora, os candidatos podem pedir votos e divulgar o número de urna em todos os veículos, inclusive na internet. Já o horário eleitoral gratuito começa no dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro. Será de segunda a sábado em 2 horários. Agora os candidatos podem pedir o voto expressamente para os eleitores, e divulgar, as suas propostas aí para que convença o eleitor a votar neles, Com a pandemia, os candidatos devem cumprir as medidas de distanciamento e higienização, uma campanha atípica que requer criatividade. Aquele contato pessoal, na verdade, ela vai ficar prejudicada, Mas a gente viu que a tendência desde a eleição passada já era mais nas mídias sociais mesmo, No caso dos aplicativos como o WhatsApp, o chefe de cartório esclarece que o eleitor deve ter a opção de não participar ou não receber essas mensagens. Tem que ter um mecanismo também do eleitor ele não aceitar, continuar recebendo esse tipo de propaganda. Então, eles podem enviar, mas também tem que estar disponível para que o eleitor recuse de receber outras se não quiser. E se muitas vezes o candidato for insistente, colocar aquele eleitor numa lista de transmissão, o eleitor sair, ele ser incluído em outros grupos, ele pode fazer uma denúncia sobre isso? Pode fazer sim, aí isso já configuraria uma propaganda irregular. Mário, a gente vê que devido à pandemia, uma das ferramentas que tem sido muito utilizada pelos candidatos são as lives ali através das redes sociais. Existe alguma restrição? O que é permitido nessas lives? Não, o candidato pode fazer e pode divulgar, Eu acho que com certeza vai ser a propaganda mais utilizada aí, no meio das mídias sociais aí. O que não pode é ter a propaganda eleitoral negativa, contra os seus adversários, mas levando a propaganda para divulgar, isso daí é totalmente permitido. Maria, a gente sabe que uma coisa muito comum nessas lives são sorteios. O candidato pode linkar isso, muitas vezes a propaganda eleitoral, alguns sorteios ali durante a live, ou essa prática é ilegal? Essa prática é legal, não é permitido jamais, ele, como eu falo assim, que leve alguma vantagem para o eleitor, entendeu? Alguma benécia, alguma coisa. É proibido qualquer vantagem econômica para o eleitor. Ele não pode oferecer produto nenhum. Mário, como que fica a questão do material impresso e promocional? O que é lícito fazer? O candidato pode fazer os seus jornais, os santinhos, tem que constar o CNPJ, de quem contratou, da gráfica, o número de tiragem, tem que constar o partido que está vinculado, e ele pode fazer esse material e distribuir, pode bandeiras, desde que não sejam fixas, não atrapalhe o trânsito dos pedestres, nem dos automóveis nas vias públicas. A propaganda eleitoral não é permitida em nenhum espaço público. No espaço particular é permitido uma propaganda no máximo tamanho de meio metro quadrado, não pode haver justaposição. A propaganda no carro perfurei pode ser a extensão total do para-brisa traseiro, ou fora de lá, uma propaganda também que não ultrapasse o meio metro quadrado. Shows e eventos sociais também são proibidos. Carros de som com jingle dos candidatos só pode ser usado em passeatas ou carreatas. Nada de poluição sonora pelas ruas da cidade. Ele é vedado, ele só é permitido nas caminhadas, passeatas ou carreatas, ou num comício. Aí ele é permitido, ele não é permitido ficar rodando sozinho, divulgando os jingles dos candidatos. Mário, e como que fica essa questão da propaganda eleitoral, gratuita para o rádio, TV e jornais? Então, o jornal, cada candidato pode publicar até 10 publicações, em 10 edições do mesmo periódico, do mesmo jornal. Cada candidato tem que constar também a tiragem, o valor, o CNPJ de quem contratou, e ela pode ter, dependendo do tamanho do jornal, seria de 1/4 até 1/8. Com relação ao rádio e TV, a propaganda gratuita, no rádio e TV, ela não pode ocorrer propaganda paga. Ela começa a partir do dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro. Nós iremos ainda distribuir esse horário eleitoral, para que os candidatos possam fazer seus programas. Com relação ao rádio e TV, o horário do prefeito no rádio é das 7 às 7h10
e do meio-dia a meio-dia e 10. Já na TV vai ser da 1 a 1h10 e das 8h30 às 8h40. São 2 blocos diários de 10 minutos cada um, dividido conforme o tamanho da coligação, né? Além de analisar e escolher o candidato, a população pode participar ativamente do processo eleitoral, denunciando abusos ou descumprimento das regras da campanha. Basta uma denúncia de abuso, descumprimento ou venda de voto para que o candidato fique inelegível. Então, que o eleitor denuncie, ou mesmo o outro candidato, né, o adversário político, aí, um fique fiscalizando o outro e traga essa notícia até para o órgão competente, que é a Justiça Eleitoral, né, ou para o Ministério Público. Lembro que comprovado uma compra de voto é passível de cassação do registro ou do diploma, caso o candidato tenha sido eleito. Mário, explica pra gente onde e como a população pode denunciar. Ela pode diretamente entrar em contato com o Ministério Público, pode também ligar aqui no cartório eleitoral ou ainda por meio do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, que ela baixa no celular e manda através dele.